Olá pessoal, beleza? Pessoal, para a gente entender a emergência atual do neoliberalismo, a gente precisa fazer uma reflexão dentro do contexto da história. O termo neo, antes de uma palavra, né, significa novo. Então, neoliberalismo quer dizer uma nova vertente, uma nova forma de enxergar o liberalismo. Então, assim, a gente precisa entender o que é o liberalismo, quando ele surgiu e quais as consequências positivas e negativas do liberalismo no decorrer da história. Para nós que vivemos num mundo capitalista, globalizado, é muito fácil entender os aspectos positivos do liberalismo. Porém, é importante a gente entender também que tem muitos aspectos negativos. O liberalismo ele surge no final do século XVII com um pensador, né, John Locke, um pensador contratualista, que ele escreve uma série de tratados que foi transformado em livro, falando da liberdade pessoal, da liberdade individual, da importância que o Estado tem em defender essa propriedade individual, a propriedade privada, né, e também do homem conquistar toda essa propriedade através do seu esforço pessoal. Então, toda essa teoria do Locke, que é considerado o pai do liberalismo, também é reforçado nas obras do Montesquieu, né, um pensador francês do início do século XVIII. Mas o grande expoente do liberalismo, aquele que mais se destaca por conta de que ele é conhecido, é Adam Smith, durante a Revolução Industrial. Ele escreve o livro A Riqueza das Nações, ele com o David Ricardo, e é considerado o principal expoente dessa ideologia. Então, o liberalismo é uma ideologia político, né, uma ideologia social, que defende a propriedade privada, a lei da oferta e da procura, a autorregulação do Estado, do mercado, perdão, a autorregulação do mercado, né, a pouca ou nenhuma intervenção do Estado na economia. E essa ideologia é bastante utilizada durante a Revolução Industrial para favorecer a expansão dos mercados, das indústrias, da classe burguesa. Porém, isso também favoreceu a criação de grandes conglomerados, né, oligopólios, monopólios. Durante o século XIX, uma nova ideologia surge no mundo, que é a ideologia do socialismo, né? O socialismo ele surge dentro também desse contexto da Revolução Industrial. Ele trabalha em cima da exploração do mundo capitalista, da exploração do trabalhador, da luta pelas classes sociais, da divisão entre burguesia, que é aqueles que detêm os meios de produção, e do proletariado, que é aquelas pessoas que dependem de vender a sua mão de obra, seja ela braçal, seja ela intelectual, para poder sobreviver. Com a evolução do liberalismo, crises foram acontecendo pelo mundo. E o ápice dessas crises foram, né, a Primeira Guerra Mundial, a crise na Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, e a Segunda Guerra Mundial. Só que nesse meio aí você teve a formação de estados autoritários pelo mundo, como o nazismo na Itália, Espanha, Portugal, e também o nazismo na Alemanha. Então, regimes considerados de extrema direita, né? E nós também tivemos estados autoritários que se fundaram tendo como base o socialismo, como foi o caso da União Soviética. E dentro de uma ideologia em que vigora a lei da oferta e da procura, a expansão de indústrias, a expansão de mercados, a obtenção de lucro, a exploração da mão de obra, a exploração do trabalhador, o socialismo ele passa a se espalhar como uma febre. E muitos países europeus passam a adotar o socialismo. Então, uma forma de conter essa expansão do socialismo, né, foi o capitalismo adquirir formas de poder se reestruturar. Nos Estados Unidos, nós tivemos aí o New Deal, ou Novo Acordo, uma política de Estado implementada pelo governo Franklin Roosevelt, né, para poder restabelecer a economia. Se baseou nas teorias de John Maynard Keynes, ou também conhecida como keynesianismo, que foi uma forte intervenção do Estado na economia
para a geração de emprego, né, para combater essa crise. Na Europa, essa ideologia foi baseada nas ideias de Richard Marshall, um pensador inglês, né, e que tinha como essência o Estado como provedor dos benefícios sociais: educação, segurança, previdência social, desenvolver infraestrutura para que ele pudesse prosperar. Né? Essa ideologia ficou conhecida como welfare state, ou o estado de bem-estar social. E por conta dessas ideologias, o Estado, não apenas os estados, né, europeus que participaram da guerra, não apenas se recuperaram da guerra, como começaram a prosperar muito num período pós Segunda Guerra, né? Começaram a crescer economicamente muito grande. Mas as crises também, por conta dessa nova ideologia, também começaram a surgir. Bom, a gente tem que entender que é um conjunto de fatores, né? Vamos lembrar aí que um dos episódios que aconteceu durante a Segunda Guerra foi o Holocausto, né? Por conta do Holocausto, teve a perseguição, né, daquelas comunidades conhecidas como diferentes, né? Mas o principal dela foi o povo judeu. Então, os sobreviventes do Holocausto, a ONU resolveu formar o Estado de Israel na região do Oriente Médio e trazer os sobreviventes do Holocausto para aquela região. Isso não foi muito bem aceito pela comunidade árabe. Então, aquela região do Estado de Israel ficou dividida entre Israel e Palestina e começou uma série de conflitos que até hoje não acabou, né? Então, teve guerra da independência, guerra dos 6 dias, guerra no canal de Suez, guerra do Yom Kippur. E essa última guerra de Yom Kippur, em 1973, evoluiu para uma grave crise econômica no mundo, que foi a primeira grande crise do petróleo. Em 1978 e 1979, essa região do Oriente Médio também viu a ascensão de dois grandes ditadores, o Saddam Hussein, né, no Iraque, e o Khomeini no Irã. E desacordo entre eles fez surgir uma forte guerra naquela região, a Guerra do Irã e do Iraque, que segue aí por quase toda a década de 1980, gerando a segunda grande crise do petróleo. Essas novas crises econômicas fez o mundo cogitar, né, a possibilidade de uma nova ideologia, né, econômica e social. E é dentro desse contexto que surge o neoliberalismo. Então, só para a gente poder entender uma nova roupagem do liberalismo. Uma intervenção mínima do Estado, o Estado só deveria atuar, né, para fornecer o básico para que o mercado conseguisse se sustentar. O neoliberalismo é baseado também na privatização de empresas, no estímulo à entrada de multinacionais, numa maior abertura de mercado e, com isso, estimular a economia dos países dentro do contexto da globalização. Só para fechar essa ideia, nós tivemos aí como expoente, primeiro, a ideia foi baseada, né, no livro do Milton Friedman, da década de 1940, né, e também grandes chefes de estados, como o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a primeira-ministra da Inglaterra na época, Margaret Thatcher, e o chanceler da Alemanha, Helmut Kohl, né? Foram os principais, não apenas idealizadores, também expoentes do neoliberalismo globalizado durante a década de 1980. E vários países foram assimilando essa ideologia, inclusive o Brasil durante a década de 1990, com o Fernando Collor de Mello e depois com o Fernando Henrique Cardoso. E hoje é uma ideologia muito propagada, porém, alguns países ainda não estão preparados para adotar essa ideologia. Na próxima aula, né, no próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre as consequências do neoliberalismo dentro do mercado de trabalho e também sobre as consequências da flexibilização das leis trabalhistas, que é uma das características tão desejadas do neoliberalismo, né? Só para adiantar, a flexibilização das leis trabalhistas tem, em tese, a expectativa de melhorar a contratação de empregado pelos empresários. Mas isso nós vamos discutir na próxima aula, beleza? Valeu, gente. Até a próxima.